Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui diretamente de Portugal e vamos apresentar na TV Manaim as festas de Israel. Será um programa muito interessante e eu convido a todos para nos acompanharem em cada programa desse. Nós apresentaremos as 7 festas de Israel que estão contidas ali, que estão descritas no livro de Levítico, capítulo 23. São festas bíblicas que seguem um calendário baseado no ciclo agrícola e nos eventos espirituais do povo judeu. Essas festas faziam parte do calendário festivo do culto levítico e cada uma delas tinha um simbolismo para cumprir para o povo de Israel, mas para nós o que interessa é a parte profética que atingirá nós, como igreja. Então, você está convidado a participar não só deste programa, quando nós daremos um painel, mas dos próximos programas que abordaremos cada uma das festas de Israel e principalmente aplicando profeticamente a vida da igreja. Então eu vou colocar um quadro aqui. Primeiramente, antes do quadro, eu quero ler o texto que está em Levítico, capítulo 23, nos versos 1 e 2. Vamos ler esse texto que está projetado na tela dos irmãos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Agora sim, vamos ao quadro para os irmãos observarem. Este quadro mostra, primeiramente, 4 festas da primavera. E aqui estão elas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Depois as 3 últimas festas de outono: trombetas, expiação e, por fim, tabernáculo. Aqui no quadro foram colocados os nomes em hebraico, porque muitas vezes essas festas são divulgadas e conhecidas pelos nomes em hebraico. Páscoa, nome é Pesach, significa passar por cima. Tem uma conotação muito interessante essa palavra no hebraico também, que significa proteção, segurança para o povo. Os irmãos vão ver isso com detalhes nos próximos programas. Isso está em Levítico 23, versos 4 a 5. A festa dos Pães Asmos. Pães Asmos em hebraico é Matzot. Está em Levítico 23, 6 a 8. Logo em seguida, todas essas festas estão no primeiro mês, Essas 3 primeiras festas estão no primeiro mês. Nós vamos ver detalhes daqui a pouquinho. Primícias está em Levítico 23, de 9 a 14, e o nome é Bikurim, primícias. Já Pentecostes, o nome em hebraico é Shavuot, e está em Levítico 23, de 15 a 22. As festas de outono, trombetas é Yom Teruah, Levítico 23, de 23 a 25. Expiação, essa festa é muito conhecida, é a festa do dia do perdão, em hebraico Yom Kippur, Levítico 23, de 26 a 32. E, finalmente, a festa dos tabernáculos, as tendas, as barracas, Sukkot, 23, de Levítico, de 33 a 43. É interessante, meus irmãos, que a data dessas festas foram colocadas assim: dia 14 de Nissan é a Páscoa, corresponde ao mês de março, abril para nós, e fala da libertação do Egito, aplicação para Israel. Para nós, é o sacrifício de Jesus, a morte do Cordeiro, o sangue nas portas, a libertação do povo de Israel, a saída do povo de Israel. E essa festa está muito junta com essa outra aqui, a festa dos Pães Asmos. Os detalhes os irmãos vão ver nos nossos programas. E essa festa comemorava para os judeus a comemoração da saída do Egito e era também
Todas essas três em março e abril, tá certo? Já a festa das primícias é mês de Nissan, aqui é dia 15, de 15 a 21. Aqui é o dia 16 do mês de Nissan ainda, e fala da colheita, da oferta das primícias da colheita. Para nós, fala do Senhor Jesus como a primícia da ressurreição. Muito bem. Agora, vindo para cá, as trombetas... Não, vamos a Pentecostes, faltou Pentecostes. Pentecostes é Shavuot, e aqui são 50 dias dessa festa. Nós já passamos agora para um outro mês, é o mês de Sivan, no dia 6 de Sivan. Corresponde ao nosso maio, junho, mais ou menos. É a entrega da Torá no Sinai e a colheita do trigo. E para nós, representa o Pentecostes, os irmãos sabem, né? Derramar do Espírito Santo para a vida da igreja. Agora sim, vamos a trombetas. Yom Teruah, e a festa das trombetas, meus irmãos, é setembro, outubro. Aqui já é o 7º mês, que é o nome de Tisrei. Marca o início do ano novo civil para o povo de Israel, né? As trombetas que tocam, Yom Teruah, aquela festa, o Rosh Hashanah, né? E os sinais, para nós, os sinais para a igreja, é o toque das trombetas, e nós vamos ver detalhadamente isso no dia que falarmos essa festa. A festa da expiação, ela fala, é um dia conhecido, né? Nós ouvimos isso muito, o dia do perdão, Yom Kippur, está explicitado aqui em Levítico também, e marca para o povo de Israel um dia de sofrimento, de angústia, de jejum. É o dia do perdão, o dia de confissão dos pecados. E fala para nós, a expiação nossa é o arrebatamento da igreja, o início da eternidade para nós. Já a festa dos tabernáculos, que é Sukkot, para Israel, eles lembram a habitação do deserto, constroem cabanas até hoje, e a igreja, para nós, a aplicação na igreja, a igreja nos tabernáculos eternos. Muito bem, esse é o quadro das festas de Levítico 23. Mas, para o povo de Israel, existem outras festas no calendário hebraico, e que não fazem parte do culto levítico, mas eles comemoram hoje, até hoje. Elas surgiram na história de Israel. Nós podemos citar uma delas, que é a festa de Purim, uma festa muito alegre, que surgiu no período de Esther, está lá no capítulo 9, do verso 20 até o 32, e mostra como surgiu essa festa. Essa festa, meus irmãos, é uma comemoração de salvação dos judeus lá no Império Persa, quando foram livrados do extermínio que foi planejado, os irmãos se lembram, né? Por Amã, aquele alto oficial do rei Assuero, que é o Xerxes I, e há uma referência bíblica clara sobre isso. E o livro de Esther, que é um livro profético maravilhoso, mostra dos capítulos 3 até o capítulo 9, de onde vem esse nome. Por que Purim? Porque a palavra pur no hebraico significa lançar sorte, sorteio, né? E foi a data que aquele terrível Amã lançou sortes para escolher o dia exato do massacre. Então, nós podemos resumir a história dizendo que a rainha Esther, uma judia, esposa do rei, junto com seu primo Mardoqueu, ela intercede, ela consegue graça diante do rei, e ela sabe o dia por que ela estava ali, que foi para esse propósito, e o rei concede que o plano de Amã fosse exposto e autoriza os judeus a se defender. Então, acontece uma coisa maravilhosa, porque o povo se salva, e a vitória dessa situação foi o motivo da festa e a comemoração. Até os dias de hoje, os judeus ainda celebram
Purim todos os anos, no dia 14 de Adar. Geralmente é o nosso fevereiro e março, mais ou menos. E, como eu disse, é uma das festas mais alegres do calendário judaico. Logo, o significado histórico para eles é a salvação dos judeus, e isso é muito importante para nós, né, meus irmãos? Porque se o povo judeu fosse exterminado, claro que Deus não permitiria isso, o Senhor Jesus não viria até nós. Mas é um significado muito interessante, a providência de Deus, o socorro de Deus ao povo, mesmo quando nada parecia estar do lado do povo judeu, o Senhor deu essa grande bênção. Então é uma festa alegre para eles. Mas tem uma outra festa, que essa festa é interessante, a festa da dedicação. Também não está aqui contemplada em Levítico 23. Essa festa da dedicação, ela é conhecida por causa do período dos Macabeus. Ela tem um nome, né? Hanukkah, e ela surgiu durante esse período por volta do ano 165 a.C. Ela também é comemorada até hoje pelos judeus, está mais ou menos no nosso mês de novembro, dezembro, e a gente pode perguntar como surgiu essa festa. Essa festa teve origem quando tanto o templo foi podemos dizer assim, reconsagrado ou consagrado novamente. Por quê? Porque Judas Macabeu, o povo de Israel, liderado por ele, contestou aquela profanação que houve pelo rei Antíoco Epifânio, também conhecido como Antíoco IV. O que ele fez? Ele fez uma coisa terrível, ele fazia práticas pagãs, servindo ao seu Deus, fazendo com que animais imundos fossem sacrificados ali no altar, e isso revoltou o povo de Israel, que tem o templo, né? Tinham o templo como um lugar santo, um lugar sagrado, consagrado ao Senhor, e eles se revoltaram, reconquistaram, né? Lutaram e foram vencedores, reconquistaram o altar, consagraram novamente o templo de Deus ao Deus de Israel, e isso foi uma coisa maravilhosa para o povo de Israel. Então, até hoje, eles fazem essa comemoração dessa fidelidade ao Senhor pela libertação das trevas que havia sobre o templo e sobre aquele lugar, né, terrivelmente profanado por Antíoco Epifânio. Então, a única menção, meus irmãos, direta à festa da dedicação na Bíblia está no Novo Testamento, em João capítulo 10, 23, e eu gostaria de ler com os irmãos esse texto. E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Então essa passagem mostra que Jesus também esteve presente no templo durante essa celebração, evidenciando a importância cultural dessa festa e também uma importância religiosa no contexto hebraico da época. Há outras festas em Israel, mas nós não vamos tratar desse assunto. Concluindo então, meus irmãos, esta primeira parte, esse primeiro programa, nós observamos que as festas de Israel têm um caráter histórico muito importante para o povo, biblicamente falando também é muito bom nós conhecermos, mas para a igreja o que importa é o caráter profético. E nós vamos ver esses detalhes nos próximos programas, e você não deve perder, deve nos acompanhar até completarmos todas as festas. Então, a todos, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo programa.